Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos começar o recital Novas Vozes da Poesia Brasileira, que é o mesmo título do livro que será publicado em breve pela editora Arribaçã, que é uma antologia poética que eu organizei com alguns dos poetas brasileiros contemporâneos mais interessantes que têm surgido no cenário. Claro que toda antologia é incompleta, é imperfeita, está sujeita a críticas, e a nossa antologia não foge à regra. O mérito dela é destacar alguns autores de muita qualidade que não receberam, até agora, a devida atenção da crítica. São autores que merecem ser lidos pela qualidade da sua poesia. Bem, eu gostaria de ler, como introdução, o prefácio da antologia, que não é longo, é breve. Em seguida, eu passarei a palavra para o nosso editor, Linaldo Guedes, e então começaremos o recital propriamente dito. Muito bem. A poesia brasileira, produzida na última década, período conturbado de nossa história, abalado por um golpe de Estado, seguido por um regime semifascista, que ameaçou destruir a democracia e os direitos sociais. É uma poesia tão heterogênea que não se enquadra nos escaninhos habituais da crítica literária. Hoje, não temos novas teorias poéticas ou movimentos de vanguarda, ao contrário do que houve nas décadas de 1950 e 60. Poesia concreta, poesia processo, poesia semiótica, entre outros. Nem mesmo tendências bem delineadas, como nas décadas de 1990 até 2010. Minimalismo, neobarroco, etnopoesia, para citar poucas linhas criativas. E é possível reconhecer mesmo um certo conformismo estético, ideológico, comportamental em muitos autores de agora, mais interessados em concursos, prêmios e na temporária fama midiática, do que em pesquisar novas possibilidades para a escrita poética. Para esses autores, uma citação em algum jornal diário, uma entrevista, uma publicação por uma grande editora nacional ou estrangeira, prestígio na universidade, são os objetivos a serem alcançados. A crítica literária, por sua vez, ou o pouco que sobrou dela, após a extinção dos suplementos literários, dos cadernos de cultura e das poucas colunas dedicadas à poesia na imprensa diária, abriu mão dos conceitos de inovação e qualidade, colocando em seu lugar o culto aos autores da moda, publicados por grandes editoras, que exercem sua influência explícita, quase pornográfica, em concursos e festivais literários, impondo o monopólio de seu catálogo editorial, Nova Bíblia do Deus Mercado. O que prevalece hoje não é uma poesia formalista, nem informal, mas aformal, indiferente ao trabalho de investigação estética.
É um triste paradoxo que esse quadro, no qual se insere também a quase extinção das grandes livrarias, as livrarias de bairro já desapareceram há muito tempo, surja exatamente numa época em que há tantas ferramentas tecnológicas à disposição para a divulgação literária e o trabalho poético. Além das mídias sociais, da publicação banal de selfies e vídeos, há uma infinidade de recursos eletrônicos que poderiam ser utilizados em formas poéticas totalmente novas. Mas esse talvez será um desafio para outro futuro, ainda distante, quando poesia e tecnologia enfim se reconhecerem como irmãs siamesas. Mas vamos falar do hoje. Na contramão da passividade conformista, do coro dos contentes e milkshakes angelicais, que nada acrescentam à evolução das formas na poesia brasileira, há autores que estudam, pesquisam, se interessam pelos poetas mais densos, herméticos e inventivos da modernidade, de Cummings a Lezama Lima, de Paul Celan a Herberto Helder, de João Cabral a Haroldo de Campos, e se lançam a escrever, aceitando todos os riscos, inspirados por um ideal ético e estético confuciano, traduzido por Ezra Pound como Make It New, faça-o novo, ou como traduz Augusto de Campos, renovar, dia a dia, sol a sol, renovar. O diálogo criativo com a tradição literária não significa imitar o inimitável, mastigar o já mastigado, e sim iluminar os trajetos ainda não totalmente explorados na arte poética. Por favor, coloquem no mute. O que significa buscar, desde a poesia asteca e suméria, iorubá ou coreana, mongol ou yanomami, até as invenções ainda não plenamente assimiladas de um Sousandrade, de um Pedro Kilkerry, de um Arno Halls, de um Hopkins, para citar poucos nomes. Sem dúvida, aceitar o desafio histórico de investir na densidade, na consistência, na experimentação, é trabalho para poucos valorosos argonautas. E é com felicidade que reúno, nesta breve antologia, alguns dos novos poetas brasileiros que pertencem à excêntrica família dos insatisfeitos com a banalidade. Jovens ou autores maduros que estudam, pesquisam, estão com as antenas bem ligadas, recebendo os estranhos sinais de Saturno, como diria Roberto Piva, para a busca de outras fronteiras, outros roteiros, outros pontos de vista sobre o que é escrever poesia hoje. Como escreveu certa vez o poeta francês Charles Baudelaire, toda crítica literária é parcial, e esta antologia aceita, sem temores, a audácia de suas escolhas, e também de suas recusas. É uma antologia crítica que reúne 36 autores, que apresentam um notável trabalho de pesquisa e de experimentação. A sequência dos poetas e poemas na antologia não obedeceu a critérios de ordem alfabética, cronológica ou temática. Os textos foram colocados em ordem aparentemente aleatória,
mas seguindo um roteiro plástico e rítmico, pela combinação de cores, timbres, tons e alturas numa música possível, para citarmos Drummond. Dedicamos essa mostra poética à memória do maranhense Carvalho Júnior, 1986 a 2001. Um dos mais inventivos poetas da nova geração, que nos deixou precocemente, aos 35 anos de idade, vítima da pandemia do Covid-19 e, sobretudo, do descaso do Estado brasileiro, na época, em relação à saúde pública, que alguns comparam a uma política deliberada e impune de genocídio. Que os ventos de mudança, surgidos após a derrota do semifascismo, tragam bons augúrios a nosso país, inclusive no campo da poesia. Muito bem, agora eu gostaria de passar a palavra para o Linaldo Guedes, né, o nosso editor. Boa noite, Cláudio. Boa noite às poetas e os poetas aqui presentes. Primeiro, pedir desculpa por não estar aparecendo minha imagem, porque eu devo estar com algum problema na câmera aqui do PC, já tentei de toda forma aqui, não consegui. Mas, de repente, é até bom, né? Porque não tem muita coisa bonita para ver do lado de cá, não. Então, é o seguinte, eu queria primeiro agradecer ao Cláudio por ter convidado a Ribassan. O contato de Cláudio comigo foi no ano passado, ele falou sobre a antologia, a gente se dispôs a publicar, pedi a ele apenas para deixar para o início desse ano, para a gente retomar a conversa no que foi feito, né? Eu conheço Cláudio há muito tempo, se eu não me engano, pessoalmente foi em 2004, no Encontros de Interrogação, aí em São Paulo, no Itaú Cultural, que tinha a curadoria do Cláudio, do Frederico, do Marcelino e do Ademir Assunção. E foi um encontro fantástico, onde eu conheci grandes nomes da literatura contemporânea brasileira. Depois a gente se encontrou em João Pessoa, um passeio do Cláudio em João Pessoa, não lembro o ano, mas houve também esse encontro pessoal da gente. Mas a gente sempre teve contato, seja através de redes sociais, de e-mail e de alguns projetos em comuns que a gente teve, né? Cláudio me convidou para uma antologia que ele organizou. Aquela antologia chegou a ser publicada, Cláudio, Qual antologia? acho que foi na época da pandemia. Você Não organizou uma lembro. antologia, não lembro o nome da antologia, que era poemas sobre o momento político que o Brasil vivia. 80 balas, 80 Isso, poemas. Sim, essa. teve publicação virtual. Ah, tá. Então a gente sempre teve contatos e, assim, quando o Cláudio me convidou para a gente participar dessa antologia, eu não tinha como dizer não. Para mim, Cláudio é um dos grandes poetas da literatura nacional e, mais do que isso, é um grande pesquisador de literatura que tem suas convicções e, através de Cláudio, eu conheci muitos poetas de quem sou leitor até hoje. Então, sobre estar editando antologia, seria basicamente isso que eu queria dizer. Sobre a antologia em si, aí eu vou dar uns informes rápidos aqui para vocês. A gente está fazendo essa pré-divulgação dos autores e autoras presentes. Está havendo agora esse sarau. E semana que vem a gente vai providenciar a revisão do livro, as revisões que forem enviadas pelos autores e autoras. Depois que for feitas essas emendas, como a gente chama no jornalismo, né? Depois que forem feitas as emendas, essas revisões, a gente
retoma o PDF do livro para vocês, para uma última olhada, e enquanto isso eu também vou vendo com o Cláudio a finalização da capa, né? Orelhas, contracapa, etc, etc. Eu espero até o final desse mês de abril a gente colocar a publicação na gráfica, e aí o tempo vai depender da gráfica, da demanda da gráfica, né? Mas no mais tardar até o final de abril o livro entra na gráfica. Era só isso, no mais, estou aqui para ouvi-las e ouvi-los e ouvir o melhor da poesia brasileira hoje. Obrigado, Linaldo. Então, vou passar a palavra para a Ana Rodrigues. Por favor, Ana. Abrindo o som aqui, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Eu trago aqui, então, 3 textos que foram selecionados para a antologia, tá? Para essa bela, rebelde protagonista, a Ribaceira Antologia. O primeiro é Memares, navegando no tempo, memórias da vida, fragmentos de alegria, cicatrizes de dor. A certeza passou, ondas de imagem, de cheiros e sons. O horizonte, despontando, renova a perspectiva de singrar o mar final avassalador. A próxima poesia se chama Sangria, uma delícia que referências do Haikai. A gota que escorre envermelha a alma dela. Tintura fêmea, não conhece a dor. Cólicas de vieses, efêmera, vazia, infecunda. E por último, um exemplar da poesia visual, que a princípio quase não tem texto, mas o conjunto se expressa pela referência, né? E aqui nós temos eco, oco, eco, oco, eco, oco, eco, oco. Hiperfoco, 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 hiperfoco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Bom, vou chamar agora, fugindo da ordem alfabética, a Isadora Salazar. Por favor, Isadora. Boa noite. Boa Uma noite. honra imensa estar aqui. Muito feliz. São poetas que eu acompanho, que eu conheço, tudo respeito por essa organização linda. Obrigada mesmo. Bom, eu escolhi um poema que está na antologia e, se der tempo, um que está fora. Um bem leve e o outro um pouco mais. Um é o Ho Oponopono Dengue. Vou começar por ele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos bem. Ho Oponopono Dengue. Swatá, Roma. Bactéria de Schrödinger. Pólipos. Havaí. Mosqueiro. Lua. 2 tigres. Negro pubis veludo e decúbito dorso sobre a cama. Pacientam pequenas palavras enquanto decidem sobre instalar ou não o novo chuveiro elétrico em seus banhos. Há que se comprar outros fusíveis e refazer as instalações hidráulicas de todo esse corredor. Diz a eles o imenso homem que repousa forasteiro sobre suas camas, inundadas de pena. Acetona, álcool, marajó, raízes, dentes, corais, oceano, ilha. Todas essas estrelas ocultas, os 2 tigres negros já sabem. O que eles verdadeiramente não sabem é a razão pela qual o imenso homem
esse que coleciona em seu odre de veludo as lágrimas recolhidas de todas as casas, bairros e janelas, entrou pela porta e pacientemente deitou peso sobre suas asas, água e madeira sobre a neve. Esse é um. Dá tempo de ler outro? Dá tempo, por favor. Peguei o Coração de Osga, que é de um outro livro, desse aqui, o Aquarela Bank. Ele é mais leve. Um pouco na contramão do que eu escrevo sempre, né? Coração de Osga. De repente acordou o gato. Seus pelos eram a noite glitter de uma criança traquina. Espreguiçou, banhou cada uma de suas patas focinhas e depois lambeu pacientemente cada estrela viva colada ao seu tempo, dorso. Engoliu-as todas. Viraram sopa. Gato Glitter sempre soube da imensa osga transparente e cega que diuturnamente observava. Mas, dentro de seu estômago, Gato Glitter insistia. E, ao seu lado, uma barata também esbugalhava, essa mundiada pelo salto pulsar de um rabo muito e muito antigo. E dentro de todas as suas noites, pacientemente, Gato Glitter sonhou o céu. Muito obrigado, Isadora. Obrigada, obrigada. Os textos sempre inventivos e desafiadores. Obrigada, obrigada. Então, vou chamar agora o Caio Graco Maia. Por favor, Caio. Olá, boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, que bom. Minha internet está oscilando um pouco. Então, eu vou ler um poema que está na antologia. Ele não tem título. Tá? Paralisia. Um olho frouxo e só. Cinturas para beber. Devo abrir um coração verde. Tomado a juro. Cozido. Verde. Para o cão que extirpou meu sonho sentado. Conjurei um rabo. Era ouro. A pele junta ao gondwana, um osso d'água, morno e morto. Paralisia. Puro mel nas asinhas, mas meu melhor riso comerá minha boca, sobrando. Dá tempo de ler mais um, Cláudio? Sim, com certeza. Então, eu vou ler um dos primeiros textos que eu te mandei lá pelos livros de 2014. Também está na antologia. O nome é Atrás, Cerne. Avesso para o que via, era o jeito de engolir as coisas. E não conhecia outro senão isso. Ser avesso. Buscou a cura. Falou com o pastor, lhe tirasse a malha da boca. Uma catástrofe. Mastigava, mastigava. E sobre a crina, dois homens irresistíveis, bonitões assim. Calham de não ter osso para lhes coçar as costas. Um levanta. A carne é bela. E se tu me comes, ossos sobrarão à vontade. Mas é preciso um agradinho. Então a mão arranque, para que eu a coma, para que me agrade. Era tudo armado. Recebendo a prosa emaranhada, o pastor assim começa, que é imersa a avesidade da matéria. Era tudo armado. Os dois homens selam a cor, que coceira é nada, que nem se vê. E a avesidade da matéria debanda em seu cavalo, de onde encontra a cura mais enxuta. Obrigado. Eu que agradeço, Caio. Ótimos poemas. Muito bem, vou chamar agora o Edelson Nages, um dos meus primeiros alunos nas oficinas. Sim, boa noite a todos e a todas. É uma felicidade, né, estar aqui com alguns poetas, algumas poetas que eu já conheço há algum tempo e outras novas, né? E assim, uma honra muito grande estar nessa antologia. Agradecer ao Cláudio e ao Linaldo por mais essa oportunidade. Realmente eu fui um dos primeiros alunos do Cláudio no laboratório e foi assim um ponto de virada na minha
não digo carreira, né, mas na minha poesia, na minha poética, que realmente os conhecimentos do Cláudio sempre contribuem bastante para essa evolução. Eu vou ler 2 poemas. O primeiro está nesse meu livro mais recente, que não é tão recente assim, é de 2019. Eu sou lento para escrever. E depois eu vou ler o outro que está na antologia, esse aqui não está. Urbe. A cidade espessa, sístole e diástole, entropia urgente. Motores e corpos latejam desejos no fumo dos becos. A ranger de ferros, de ossos e de dentes, na junção dos díspares. Um olhar caótico depara o concreto que empareda o medo. As palavras pássaros jamais se capturam nas gaiolas mentes, e bocas vorazes engolem silêncios e pastéis de vento. Frêmitos no sexo, um vômito cíclico na pétala aberta. Átimos de dor reprisam-se em seus eternos fragmentos. E nenhuma placa aplaca o desnorte da turba que sofre. A cidade esfinge, máquina que mói, putas e poetas. Máquina que mói, máquina que mói, máquina que mói, máquina que mói. O outro que está na antologia agora também é do meu primeiro livro, que é mais antigo, claro, né, de 2012, Águas de Clausura. O primeiro saiu o que eu falei o primeiro, né, o mais recente, pela Patuá, Palavras para Estrangular Silêncios, e esse mais recente, esse mais antigo, melhor dizendo, pela Escotesse. Sobre tempo e memória. É um epígrafe do Ferreira Goulart. As peras no prato apodrecem. O relógio sobre elas mede a sua morte. A maçã apodrece sobre a mesa. A comida posta à mesa que apodrece. Tal qual um homem apodrece, seu olho de vidro. A mesa apodrece sob a maçã, aquela. Sob o prato de comida, que também. A madeira apodrece o interior da mesa, antes, e o homem, o mesmo, tem tremor nas mãos. A fórmica, revestindo a madeira, solta-se em lascas, como a pele do homem. A comida apodrece na escuridão do estômago, e o homem regurgita pássaros calcinados. A memória da maçã já não traz a mesa, que não traz a madeira, que não mais a árvore. Esta já não se lembra da floresta. Envelhecer é só e sozinho. O homem e seu dente de ouro, sem sorriso. A mulher, seu colar de pérolas, sem a festa. Um e outro e sempre sem, e só. Na memória de ambos, um que se foi e outro nunca. A mulher reluta em ser a maçã, que apodrece, e o homem a mesa, que também. A madeira corroendo-se por dentro. A memória dela seca-se como a carne da maçã, seca-se como os olhos de vidro filtram a desluz. A memória dele sobe na mesa, pula da árvore, cai no rio. Mas rio já não há, vazio espesso. E o homem-árvore apodrece longe da floresta de homens. Envelhecer é só e sozinho. Torna-se refém da memória, como a árvore da terra que a sustém, e a maçã da espada que a corta. A memória é frio aço de 2 cortes. Tanto fere quem a cultiva, quanto quem a ignora. A memória é lâmina que divide as horas. Como a espada trespassa a maçã, sua carne morta. A memória, substância torta, se apodrece dentro de quem a gesta. Tal qual a comida indigesta os vermes que a devoram. A memória presente esconde-se em ausências fortuitas. Relógio sem pêndulo, marca o esquecimento. A memória paralisa o tempo, rio de matéria putrefata. Tenta dissolvê-lo, unir suas pontas, ou dividi-lo, múltiplos espelhos. A memória quer fazer-se mesa antes de fazer-se árvore, antes de floresta. A memória quer lograr o tempo no falso de suas horas. Já o tempo, por seu turno, não se dá por vencido e separa a madeira da mesa,
a mesa da maçã, a maçã da mulher, a mulher do homem em gêneros e dores, e o homem e a mulher de si mesmos. O tempo separa enquanto prepara o bote, no mote do homem ou da mulher livre. Como disse o gênio torto, ser livre, de fato, é estar morto. Obrigado. Grande leitura, Delson. Obrigado. Fôlego. Muito bem. Vou A gente chamar. vai aprendendo. Oi? A gente vai aprendendo. Nossa, você já pode dar aula. Vou chamar agora a Flávia Ferrari. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui, encontrando amigas e amigos. Muito bom. Eu escolhi 3 poemas para ler. O primeiro está na antologia, os outros 2 não. Mas todos estão no meu primeiro livro, que chama Meio Fio Poemas de Passagem. Lugar nenhum. Um barco à deriva, por mais que esteja perdido, tem como endereço um oceano, um rio, um nome, um porto. Uma mente à deriva, por mais que esteja lúcida, perde-se em lugares sem endereço, sem nome, sem gente, sem margem, em silêncio. O próximo poema se chama Nada. Nunca viajei a lugar nenhum. Nunca deixei esta casa. E vejo pela janela esta rua de asfalto que a cada década recebe um novo pavimento. Anseio pela máquina, cheiro de química asfáltica que cobre a antiga rua gasta pela chuva, pelo atrito, pelo vento que movimenta os elementos, pelos passos dos que saem, pelos carros, pelos ônibus, pelas rodas, pelo bicho, por tudo que aqui encontra rota. Menos por meus passos, estanques, que não pisam na rua em frente à casa, talvez em sonho. Sei que qualquer passo haverá de passar um dia pelo asfalto. Serei quando? E o último se chama Propósito. Para quem não tem asas, voar é muito difícil. É preciso um destino e confiar que haja ar ao redor. Para quem não se sente livre, sonhar é um desafio. Não avançamos para além dos primeiros momentos. Para quem sente muito medo, imaginar pode ser muito assustador. Tememos que a imaginação atravanque nosso caminho, que precisará ser desviado. Para os que se denominam corajosos, é preciso ter história para contar, um certo desconhecimento de si e uma audiência crédula. Para os revolucionários, uma faísca basta. O futuro que vislumbram poderá curar quase toda dor. Obrigada, gente. Obrigado, Flávia. Muito bem. Agora eu vou chamar uma poeta que também faz parte da história, né, do Laboratório de Criação Poética, que já tem vai completar 7 anos. Dizem os místicos, né, que a cada 7 anos acontece uma renovação, né, física, mental, espiritual. E a Yolanda nos acompanhou desde o comecinho, né, do laboratório, e além de ter sido madrinha do meu casamento. Então, por favor, Yolanda. Sim, boa noite. Me ouvem? Sim. Certo. Joia. Então, boa noite a todos. Obrigada, Cláudio, sempre. Linaldo também, um querido. E os meninos que eu estou reencontrando hoje, e as meninas que também não conheço. Parabéns pelas leituras. Muito obrigada. Então, esse poema que eu vou abrir aqui, dos Carvalhos, foi feito para Carvalho Júnior. Para Carvalho mesmo, a pedido de Ricardo Leão,
porque havia uma intencionalidade, uma intenção de se fazer uma antologia, antes do Cláudio até dedicar essa outra. Depois acabou não rolando. Então, nesse texto, tem os termos de alguns poemas do Carvalho. Eu fui dialogando um pouquinho. Oi, Marta, dos Carvalhos. Vê-se em Hebrom os carvalhos renovados, 13 aldeias de sopro e milagre nos corpos de flores. Já não havia morte, a quaresma de emaranhados quatetês, à margem do Itapecuru e sua caxiense asfixia. Pelo Gorgomilo, a flauta do índio palestino, as bolotas de Quercus, as sementes de vermelho místico, o poema pneuma defumado, o ar da Sara. Era Sara pagelando o Paricá, a Abraão pagã, mal raiou o dia, curou o coto dos carvalhos pelo rabo da mucura. A menina cega jogou sal no toco, seu fogo nos sibilos da casca, seu cofo de peixes na cabaça, seu pássaro nas gamelas da boca, a língua tijubina que não cala, a meiva, a lambedeira, o rezo ressurreto da Sara, a Guajajara. Em seu papiro capemba, diz que o outro lado da vida está no verso, na silenciosfera das raízes. Esse silenciosfera é do Carvalho mesmo. Dá tempo de ler um outro? Sim, por favor. Um pouquinho assim com essa questão da natureza toda. São sobre os ipês rosas, esses incêndios na Amazônia. E eu me refiro a ipês como senhoras, né, no feminino mesmo. Ipês rosas. Deus não esteve nas entrecascas amolecidas da seiva, dos troncos sucados das peúvas, quando elas se incendiaram no Pantanal. O fogo não veio dos raios que as chuvas trazem. Os homens fizeram fogo para espantar os mosquitos. Os homens fizeram fogo para renovar os pastos. Os homens fizeram fogo para o seu agronegócio, para o seu agroenguiço. Deus não esteve com as rosas senhoras florando, suas folhas caindo compostas oblongas demoradas. Nada havia entre elas, as ipês e a sené do Oreb, a tal acácia em chamas, não consumida, não consumada. Não era uma visão enteógena, uma admiração de Moisés, uma revelação divina, uma passagem do Êxodo, uma chacrona, uma sarça ardente não crestada. Eram as tabebuias, as ipiúnas. Viu-se ali o próprio deserto, que não precisaria ser atravessado por não haver terra trópica prometida. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado, Yolanda. Saudades da tua poesia e saudades de você. Aparecerei, viu? Obrigada. Muito bem. Vou chamar agora a Isa Corgozinho, a Isabel Cristina Corgozinho. Por favor, Isabel. Boa noite a todos, todas. É uma alegria participar dessa antologia das novas vozes, não é? Agradeço ao Cláudio e ao Linaldo Guedes. Eu trouxe um poema que vai fazer parte da antologia, que é Furores. Me assalta cruzando as pernas delgadas dos ponteiros. Silenciosa, velada, acorda os furores. Esta mistura angústia e desejo que insiste em apagar aquilo que acende, incita os gozos. Ao tocar os signos, projeta sombra e luz. Oposição complementar, alma e corpo. O mundo se reflete e se refrata. Espelho arremessado em rochas, entre os cacos caleidoscópicos. Me ergo sozinha, desnuda, Diana despojada de flechas.
solitária nos rastros de inimigos invisíveis. Realidade ameaçadora porque me desequilibra na ponte do abismo de suas ambivalentes perguntas. Almejo a prismática resposta. Luta dialógica de homens enunciados. Travessia incessante entre eu, tu eu, criatura incapaz de conter-se, eventividade, só na sede se sacia. Língua lenta, veloz, acedo à sua espada, furiosa substância, verbo, avidez, subterrânea, delirante. Poesia chama que a todos os idiomas consome. Faz arder todas as formas. Avulta sobre mim suas metáforas, expulsando toda saliva empoçada da língua vassala cotidiana, rota de dano. No vai e vem de ancas, sobe, resvala, desce, o mais fundo. Sou barco à deriva, canto de êxtase, exército, maré. Esse foi o poema que eu trouxe, só trouxe um, que ele era grande. É isso, obrigada pela audição. Obrigado, Isabel. Muito bem. Vamos chamar agora o Jorge Amâncio. Boa noite. É uma honra eu participar dessa antologia e tão bem acompanhado. Eu vou ler 2 poemas, um da antologia e o outro não. O Sibilar dos Vitrais. Atrizes em frenesi oferecem florais e cannabis. De quadris rubis realizam o ciclo vicioso dos milagres. A manequim carmesim aciona simuladores cibernéticos. A cigana sucuri serve de binóculos champanhe à insensatez. O Zeppelin vibrátil, de nariz verniz, num dilúvio gigabytes, lança minúsculos ovnis, sensuais microchips biônicos. Na violência inumana da diáspora, criatura, no sussurro do silêncio, guindastes celestiais empilham cadáveres, crianças, numa pirâmide ilógica, metade sílaba, metade cicrano. Ciladas sinistras do mistério criminoso da verdade. No quiosque, visitantes digitais, num diálogo dialético, fixam a imutável glicerina de diamantes, micróbios cicerones do virtuoso círculo das piruetas. O fictício chilique da mentira nos vitrais. E outro poema é Átimo Zero. O universo, antes do súbito, surge a princípio conciso. O espaço coexiste no tempo. O tempo, poeira da expansão, coexiste sorrateiro nas coisas mundanas, nas mudanças nucleares transuniversais. No espaço, ao isto, registro abstrato, relativo físico, psicológico no fato. O tempo coexiste o universo. O tempo, essência do universo. Ininventável. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito bem. Vamos agora chamar a outra aluna,
aliás, outra poeta, né, que participa do laboratório desde a sua criação, desde a primeira turma, né, no laboratório de criação poética. A Márcia Tigani participou das oficinas. Ela publicou recentemente um livro, Os Olhos de Kali, né? Excelente, eu recomendo muito a vocês. Então, por favor, Márcia, leia os seus poemas, queremos ouvi-la. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Linaldo Guedes. É uma alegria estar aqui outra vez com o pessoal do laboratório. Sou realmente a velha do laboratório, que eu comecei em 2016, né? E realmente devo muito ao laboratório por ter evoluído na minha poesia. Eu vou ler 2 poemas do meu livro que eu lancei no final do ano, Os Olhos de Kali, com a presença do Cláudio e outros queridos aqui do laboratório. Primeiramente, Tia Sangue. Leva-me saíra pela restinga, sou também vermelha e retirante como tu. Leva-me em teu voo seminal e retilíneo pelos arquétipos da mata. Entre cantilenas de Canindé, em cima do pau d'arco, leva-me contigo, Tiefo, que também sou sangue e tenho sede, muita sede. Cacimbas saciam securas, e entre Tijucos e Tucumãs, ouço o silvo reticente. Elevo-me sobre paturis, em voo rasante, sinuosa e arquejante, descubro mitos desvelados no canto das rezadeiras. Desvendo o fruto verde dos imbés e dos dedenzeiros, sonhos rubros de Tietê-sangue no sangue tupi das benzedeiras. Este é um que vai sair na antologia, e eu vou ler um que não sairá. Chama-se Cestilha. Ser pedra nua, sexangular, como sílex insólito, e eterno, como pétala solitária da carnadura ao prumo. Pedra, ser e desejar sê-la, e sendo pétrea, a rocha sedimentar, ser pura e sextavada, rija como cristal ígneo e translúcido. Ser pedra em formação, silente na areia, sinuosa no interior, na qual pulsam magmas e transcorrem fluidos em aguaceiro oculto. Efêmera solista, sem vértice ou cromo, arquétipo da bruxa, mulher alada que flutua em sonhos e se esquece do seu destino, ser pedra. Provar o ácido, agitar a crina imaginária de seu cavalo selvagem, sem rumo nem essência, indomável no ar que a absorve como sentinela de vento. Rebelar-se do destino pedra, quando o que se quer é ser rio, sendo minério acorrentado em dogmas indecifráveis e secos, como abismos de silício. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Este encontro está sendo muito belo, porque nele eu estou reencontrando alguns dos meus primeiros alunos, ao mesmo tempo em que estão presentes alunos bem mais novos, né, que entraram há poucos meses até, né? Inclusive, há uma poeta, né, muito querida, que ela foi minha aluna antes de haver o Laboratório de Criação Poética, quando eu ainda dava aulas presenciais na Casa das Rosas, na Palas Atena,
Academia Internacional de Cinema, né, em outros lugares. E ela foi minha aluna na Casa das Rosas, né, já faz um bom tempo. E eu tive muita satisfação, né, em fazer a leitura crítica, escrever o prefácio do livro dela. Marcela Cividanes Gallic, por favor. Olá, mestre, que bom estar aqui com todos vocês. Um prazer revê-lo, como sempre. Uma alegria revê-la. Obrigada, gente, por estar aqui e compartilhar esse espaço tão importante, né? Por favor, queremos ouvir a sua poesia. Ah, já sou eu, então. Vamos lá. Sim, sua vez. Ótimo. Vamos lá, vamos começar, talvez. Vou começar por uma poesia que foi feita durante o curso, muito tempo atrás, durante o curso de poesia que o Cláudio dava na Casa das Rosas. Eu fiz essa poesia através de uma série de poesias que ele explicou, e essa poesia, inclusive, depois gerou outras poesias de outras pessoas que eventualmente me comentaram, inclusive a Francesca Sicrelli, que foi também sua aluna, né, Cláudia? Sim. Então, estrangeira. Seu caos me transforma corpo adentro. Ouço os gritos do meu silêncio. Reinvento todos os caminhos e sigo inesgotavelmente. Lua que acolhe todos os ventos, inunda-me incandescente. Sou estrangeira em meu próprio mar, à beira dos sentidos de um só sentido. Belíssimo. Obrigada. Pode ler mais um, por favor. Vamos ver. Vamos ver um que tem a ver com essa narrativa desse livro, que é, como eu sou uma apaixonada por escalada esportiva, eu tenho uma relação com a pedra muito interessante. Então, eu fiz uma série de poemas referente a diferentes localidades onde a gente pratica a escalada esportiva. Então, essa sensação que você tem ao escalar e realmente estar com a pedra conectada e a natureza, ela é muito forte, né? Então, ela seguiu de exemplo nesse sentido. Eu vou falar sobre uma que está no livro com vocês, chama Cala Ganone. Cala Ganone é um lugar na Sardenha, na Itália, que tem, inclusive, essas faces diferentes, montanhosas, e que você pode praticar a escalada. Então, começa: rastro à deriva, navega nos ventos do Mediterrâneo e calcário. Verde-azul clareia, epiderme fios escama. Falésias rasgam oceano, salgando o tempo, de gosto sardo. Brusco impulso na pedra matéria, de textura imprecisa, de semelhante curvatura. Dedos perfuram faces, epidérmica corrosão, onde farelos de magnésio pintam movimentos. Músculos tensionam na ferocidade da fratura, delineando o caminho técnico, lírico, dramático. O flagelo é êxtase nos ossos da nuca, no antebraço, nas entranhas. Entre resvalos, fendas, arestas, a música mais intensa é o corpo, aderido em forma de granito, calcário ou solidificação de magma, tornando-se rocha. E de cima, no cume, cheiros se misturam, o sol ofusca, o invisível se imagina e o silêncio cura. Obrigado, Marcela. Eu lembro que quando você participava, né, das oficinas presenciais, eu, inclusive, incentivei, né, você a escrever poemas sobre escalada, que é um tema muito pouco abordado, né, na poesia. Aliás, o esporte, em geral, é quase ausente na poesia. O futebol, um pouco mais, né, uma questão
que não precisa explicar, mas a presença do esporte na poesia brasileira é pequena. E da escalada, talvez você seja pioneira, né? Não conheço mais ninguém que escreva sobre esse tema. É verdade, E o seu livro é belíssimo, né? Saiu pela Lume Editor. Depois, se você quiser, publica a capa, né, no grupo do laboratório. Sim. Aí quem tiver interesse pode procurar com o Francisco dos Santos, que é o editor da Lume. Então, Maravilha. prazer revê-la. Espero Prazer que todo meu. em futuro próximo você esteja em São Paulo. Se Deus quiser, e vamos nos reunir novamente. Com certeza. Tá Então, ótimo. obrigado, Marcelo. Obrigada a vocês, gente. Estou aqui. Então, vou chamar agora a Maria Marta Nardi. Agora eu acertei a pronúncia, Marta? Nardi. Acertou. Ah, que bom. A Marta é da turma da Yolanda, né, do Caio, daqueles que começaram no laboratório. É sempre muito bom estar com vocês, rever os antigos colegas, né, os antigos amigos do laboratório, Marcela, Yolanda, o Edelson, e estar com os novos atualmente e com os não tão novos também, que seguem junto, né, desde sempre. Eu agradeço muito sempre ao Cláudio pelo aprendizado, né, pelas trocas valiosas que a gente faz no laboratório, ao Linaldo. É uma alegria participar dessa antologia. E eu selecionei alguns haikais aqui, são curtos, né? O haikai é bem curto, então vou tentar fazer assim. Também eu selecionei vários, mas vou tentar não me estender muito. O primeiro faz parte da minha plaquete de haikais, publicada em 2019. E o primeiro haikai a gente nunca esquece, né, Cláudio? Que é Noite em Branco, cantam grilos aos meus ouvidos. Tudo passa. Noite, nuvens, lua. Menos o cri-cri dos grilos. A noite cai mais cedo. Um vagalume acende a luz. Aranhas arquitetam ideogramas. Teias de ikebana. Chuva de primavera. Até borboletas viram pétalas. Após a chuva de primavera, beijos molhados, olhos de arco-íris. Ipê amarelo sobre meus pés, nus, saudades ainda vivas. Assovio de vento me derruba toda, confessa a folha. Noite branca de outono. Ondula no mar o corpo da lua. Que viagem! Lua desta noite é toda paisagem. Mar de verão, vermelho de algas, palavras de água. No sal das águas, abrem-se as flores de algas. Tempos estranhos, murmuram em amarelo as alamandas. Outono em Gaza, no jardim de granadas, as pétalas são púrpuras. Céu carregado de foguetes, línguas de fogo lambem o pôr do sol. Crisântemo de sangue desmaia o céu. 60 anos, parece até mentira, orquídea florida de outono. Na antiga estação de trens, 30 anos passam num segundo. Corredeira, diga, de minha existência, quanto falta ainda? Tarde que arde, arde até tarde. O sol baixou. Lua, noite, desejo insone. Beijar sua boca,
a conta gotas. Seus olhos, vagos lumes no escuro das minhas horas. Tem alguma coisa de outono, um nevoeiro que escapa de lábios em despedida. Alargar as costas, alongar as asas, tocar você como a um areal distante. Debruçadas na noite, a solidão branca do crisântemo e a minha. Sem palavras, na quebra de um verso, perdi seu nome. Fim do dia, estrela vésper, primeira companhia. Na estrela que cai, Haikais. Obrigada. Belíssimos, Marta. Obrigada. Está aqui, Jorge. Seu livro está aqui, sim. Olha aqui, que eu sou fã também dos seus haikais, olha lá. Está aqui seu livro de haiku. Eu vi, fiquei todo bobo aqui. Obrigado. Claro que está aqui, está na minha coleção de honra, que imagina que se não. Claro que sim. Belíssimos haikus. Aqui. Espero Obrigada. que até o final do ano eu esteja fazendo a leitura crítica e escrevendo o prefácio do teu livro de haikais, Marta. Já está na hora de publicar. Pois é, está na hora. Eu só fico adiando, né, mestre? Obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo carinho de todos. Eu não vou mais chamar de generoso. Essa etapa já passou, né? Que bom! Eu não sou generoso. Ainda bem, porque graças a isso a gente está sempre evoluindo e melhorando, né? Certeza. Então, vamos ver se eu não protelo mais essa coisa do livro, né? Está na hora no mesmo. teu pé até o final do ano. Até dezembro, o livro precisa estar na minha mão. No meu computador. A gente vai agilizar isso aí. Obrigada. Tá certo. Então, agora eu vou chamar a Nara, que é uma aluna mais recente, mas que também tem se destacado, inclusive no Haikai. Tanto que nós publicamos, né, uma plaquete de haikais. Bom, todos conhecem, mas eu vou mostrar mesmo assim. 10 haikaístas brasileiros, mais uma tradução, né, que tem colaborações de vários poetas, né, que participam das oficinas, da Marta, da Cláudia Gonzalez, José Couto, Nara Fontes, Jorge Amâncio, Sidney Olívio, Ayara Darim, Isa Corbozinho, né, que é uma aluna mais recente, a Isadora Salazar, que também é mais recente, a Ana Rodrigues, e até uma tradução de Hokusai, né, de um haiku de Hokusai. A tradução foi feita pelo Osley Júnior, que é meu aluno em outros cursos, mas nunca participou das oficinas. Com luxo, né, essa plaquete. Quem sabe mais para frente, não publicamos outra de haikais, talvez até um livrinho mesmo, né? Já que muitos de vocês, né, têm se dedicado ao haiku. Quem sabe para o ano que vem a gente não faz um livrinho. Então, muito bem. Nara, por favor. Boa noite, pessoal. Parabéns pelos poemas e leituras. Estou aqui acompanhando e adorando tudo o que vocês estão apresentando, gente. Tá muito bom mesmo, viu? Obrigada, Cláudio, Linaldo. E eu trouxe aqui poemas desta antologia. E a de haikais, né, de haikus, Cláudio, realmente faz sucesso, viu? Eu pedi mais para você porque estou dando os meus, o pessoal está gostando muito. Quem conhece gosta muito, viu? Parabéns a todos que participam. Eu trouxe aqui Resenha da Noite. Vou começar com esse poema. Passageira do verso, descubro a margem da palavra sou.
fugidia em sua trama, não descaso dela. Persisto no encalço da ausência cifrada, ainda que a tenha, resenha da noite, refém de humores, limbo da imagem. Não me dispo de medos, sou deles e os tenho. Tempos me tomam, assomo ao nada, aceito o vazio. Onde a inspiração me evita, levita a alma líquida e incerta. Todos, como todos estão aqui, Vici. Acordo e discordo. Tem mais um. Isso aí. Anoto e dispenso. Repenso o inútil. Reverso da pena. Apresso o toque. Apago a luz do próximo poema. Próximo poema, Lance no Escuro. Digo o que penso, dispenso o desdito. No avesso, reverso, encontro, esqueço. Recordo o inédito, refaço o trajeto. Transitória certeza de ser sem saber. Esqueço passadas pegadas na areia. Sombra se esvai no balanço das ondas. Do mal, nem sinal, o bem dispenso. No grito maldito, redenção me espera. Escondo, descubro, lance no escuro. 1, 2, 3, chegou minha vez. Tem mais um, não sei se dá, Cláudio. Claro, Botei por meu favor. tempo. Pode? Por favor. Então, encerro com corte cego. Só um pouquinho, tá? Andarilha do tempo, visitante das sombras, sobrevivente das tempestades que inundam e ensinam a tocar o infinito, em espera, quimera, rastreadora de limites. Desvão imposto pela dor, desvario do consciente. Rasgam-se certezas, sobranceiam cacos, corte cego na carne. Passado cheira a pó, no vislumbre do novo. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Nara. Belos poemas. Muito bem. Agora vamos para a letra S. Sidney Olívio, por favor. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui. Obrigado, Cláudio, por ter tido a ideia dessa magnífica coletânea e agradeço ao Linaldo também por ter comprado essa ideia. Eu vou ler apenas um poema. Arbítrio. Ectopia da tarde incinera a noite. O tempo dura como dúvidas na encruzilhada, ao descobrir no vértice um poste em cruz, onde balançam répteis alados, cativos ao verão, surdos à melodia que se espalha em rumores e lamentos. Dragões coroam o fogo da era vindoura. Volitando a memória íntegra da paisagem, demônios profetizam raios e trovões, umidade expressa em chuva ácida, a cravar códigos no limo da pedra. Marcados pela essência da hora crítica, extensão rarefeita no bafo da morte, insetos enxameiam sinistros espaços, rostos vestidos da imagem sem moldura. Bruxas atônitas rodopiam à sombra de lamparinas,
Efemérides repulsam minutos transitórios ao ciclo da vida. Besouros estalam élitros e membranas, expondo o itinerário da dor prescrita. Língua versátil da boca prolixa, como questionar o cósmico hálito da brisa matinal, intrépido voo da borboleta, prefaciando voragem, estreitam pálpebras sobre a fuligem da noite dessorada, até o desabitado plano verter silêncio. Obrigado, gente. Maravilhoso, Sidney. Muito bem. E para finalizarmos o nosso recital, eu queria chamar a Silvia Pereira, que também publicou o livro recentemente. Por favor, Silvia. Bom, boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. Prazer em rever alguns que eu já tive a oportunidade de conhecer em São Paulo. É um prazer estar entre e ser a última, né? Quanta responsabilidade depois de tantas leituras. Os últimos serão os primeiros, né? Eu costumo dizer que nas curvas da vida a gente dá um tempo, né? Faz uma curva, mas no próximo retorno, hoje eu senti que eu estou em casa e pretendo voltar às aulas em breve, viu, Cláudio? Que ótimo, Silvia. Obrigada, Cláudio, obrigada a todos, né, pela paciência de estar comigo e me ouvir aqui. Eu realmente tenho Divinidade, que foi prefaciado pelo Cláudio, né? Eu tive a honra do Cláudio prefaciar esse livro. E do recital, Linaldo, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aí entre tantos, né? Autores e poetas maravilhosos. Eu lerei dois do recital aí, do nosso livro, Vozes, e um meu, né, fora aí, que está no meu livro. Então, a vida já foi nuvem. O sol dava as caras na senzala flutuante, era ela, sempre ela, com sua cor avelã, mãe sem filhos, parto após parto, suor, sofrimento, vida preta que se apaga. Chora antes que o outono vá embora, depois que o inverno castiga, num verão que não chega, pois a vida já foi nuvem e ela, Clara, já velha, se matou. Eu não me canso de ler esse poema porque eu gosto muito. Esquamata o segundo. Sibilam em línguas, cabeços cortantes, beijos transformam sabores em larvas fastias. Copulam frenéticas dúbios amores amenos, orgia, júbilo, corpos suados desfazem sonhos, copulam, sobrevoam, airadas, danças ofídias. E o terceiro não está na antologia, mas é meu e ainda não publiquei. A carne e o mondongo. Corre feito fera ou carpa voadora, meio homem, faz esfera, rodopia entre dentes. Flor de macadâmia, atropelada pela fera, corre a besta, garras plenas em sua macabra linha de produção. Morre a bela. Outra efêmera criatura embasbacada, foge, treme, trêmula, perfaz sem pena o algoz e sua presa trivial tragédia. Quem espera? Feminicídio, ofício sombrio de humanos mal acabados. Muito obrigada. Poemas fortes, Silvia. Muito boa escolha. Obrigada. Obrigada a todos. Muito bem, chegamos agora ao final, né? Eu fiquei muito encantado, né, com as leituras de vocês. Foi uma noite de poesia, né, muito bela, muito expressiva. Também fiquei feliz de rever, né, poetas e alunos que há algum tempo não via nem pessoalmente, né, nem pelas redes. Enfim, foi uma noite incrível
eu gostaria de encerrar, né, apenas para lembrá-los de que no dia 12 de abril, perdão, no dia 20 de julho, 12 de abril é hoje, no dia 20 de julho, nós estaremos em Brasília para um recital presencial. Aí o Jorge, a Nara, né, a Isabel, e vários outros participantes da antologia, a Noélia, né, que moram em Brasília, não vão ter desculpa para não ir. Será um momento, com certeza, inesquecível. Então é isso, meus caros. Agradeço pela participação de todos. Daqui a pouco o vídeo já estará publicado, né, no YouTube. Aí eu divulgarei nos grupos e vocês também podem divulgar, né, para os seus amigos. Então é isso, queridos. Agradeço novamente a todos e a todas e a todos os poemas que foram lidos. Vou agradecer aos poemas também, né, não só aos poetas, mas também aos poemas. E até o nosso próximo encontro.